Vamos lá, turminha, boa noite, beleza? Então eu vou fazer assim, eu vou trabalhar com vocês questão a questão, aí eu paro o vídeo e crio um novo vídeo. Então vamos fazer uma sequência de uns 10 vídeos para 10 questões, ok? Vamos lá. Então, o que que eu já sei até agora? Eu já sei integrar uma função polinomial, tudo bem? E aí, uma função polinomial é aquela que se dá por uma soma ou subtração de termos, onde o x aparece elevado a um expoente inteiro, né, isso aí positivo. Então, eu já sei que para uma função polinomial, quando tem uma soma de termos polinomiais, a integral de uma função polinomial, eu posso ali aplicar a propriedade 1 de integração, sabendo que a integral de uma soma é igual à soma das integrais. Então, eu posso integrar termo a termo. Tudo bem até aí? Então, ó, de uma função polinomial, onde os termos participam de uma soma ou subtração, eu posso integrar termo a termo. Então, a integral de uma soma é igual à soma das integrais. Perfeito. Já vi também uma tabelinha na última aula, uma tabelinha de integrais imediatas. O que são integrais imediatas? Integrais que você, só de olhar para o termo, nesse algébrico, você já enxerga a sua integral sem ter que recorrer a nenhum algoritmo de resolução. Então, daí, então, ser integrais imediatas, né? A integral desse termo é esse termo aqui. Então, você consegue enxergar a integral sem ter que recorrer a um algebrismo mais complexo. Tudo bem. Olha aqui no quadro agora. Ó, a primeira função é x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 5 mais x ao cubo. Função 2, x ao quadrado sobre raiz quadrada de x ao cubo menos 4. Função 3, x mais 2, tudo isso elevado a 50, que multiplica 2x. E a última ali, x ao cubo, que multiplica cosseno de x à quarta mais 2. Professor, fácil é. O que eu faço aqui? Se a integral de uma soma é a soma das integrais, se lá nas funções polinomiais, por exemplo, dada a função fx igual a, vou colocar aqui, x à quinta mais 2x. Quem é a integral dessa função? A integral de f de x dx vai ser igual. Cara, essa é uma função polinomial. Então, para integrar uma soma polinomial, é só calcular a integral, nisso aí, uma soma de integrais. Ou seja, eu vou integrar termo a termo. Na hora que eu integro esse termo aqui, ficaria x elevado a 5 mais 1 por 5 mais 1, não é isso aí? Mais 2x ao quadrado sobre 2 mais c. Aqui eu quero uma integral indefinida, eu quero escrever a integral indefinida. Daqui a pouco eu pego essa integral indefinida e aplico lá para cálculo de área. Aí esse c aí, dança. Vamos lá, com mais. Nesse caso aqui, ó, simplifiquei. Então, essa integral vai ser igual a x a 6 sobre 6 mais x ao quadrado mais 5. Ok? O que você fez ali? Você integrou termo a termo. Ah, professor, então aqui faz igual. Aqui, então, eu posso aqui integrar termo a termo. Não, porque aqui os termos não participam de uma soma, e sim de um produto ou de um quociente. O que eu faço, então? Eu vou aplicar duas regras, ou dois métodos de integração. Por substituição ou por partes. Beleza. Quando que eu vou aplicar o método de substituição? Vamos lá, então. Se você olhar para essas funções, você tem em cada uma delas, um termo que, derivado,
um termo que, uma vez derivado, vai ser igual a outro termo. Por exemplo, se você derivar esse x ao cubo mais 5 aqui, ó, se eu derivar esse termo aqui, qual que é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Mais 0, né? Então, na hora que eu derivo esse termo aqui, eu faço aparecer aquele lá, o x ao quadrado. Ó, na hora que eu derivar esse termo aqui, eu faço aparecer esse aqui, x ao quadrado. Turminha, se eu derivar esse termo aqui, ó, se eu derivar esse termo aqui, eu faço aparecer um termo que tem na minha expressão. Então, quando que eu vou aplicar o método da substituição? Quando você enxergar na função, que existem dois termos, onde derivando um deles, você encontra o outro. Tá ok? Vou pegar e fazer um de cada vez agora. Eu vou identificar para vocês quem é quem que eu derivo para chegar aonde e como isso se aplica à integração da função. Vou começar então bem devagarzinho. Então, esse vai ser o vídeo 1. Vou dar um pause aqui, faço a questão 1 e já te mando. Depois faço a questão 2, eu mando um de cada vez, pode ficar tranquilo. Ó, turminha que voltei, ó. Então, essa é a minha primeira função. Então, se eu pegar esse 5 mais x ao cubo e derivar, eu vou encontrar como resultado esse x ao quadrado, ok? Vamos lá comigo. Então, eu vou pegar esse valor como referência. Turminha, o que é você fazer por substituição? É você trocar um termo qualquer da função por uma outra variável e depois destrocar no final do processo, tá ok? Então, você vai trocar por uma variável para tornar mais simples o protocolo de resolução. Depois, no fim, você faz nisso aí uma nova substituição. Quero falar o quê? Quer ver? Vamos chamar esse 5 mais x ao cubo aí de u. Então, para mim, ó, o u vai ser igual a 5 mais x ao cubo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos comigo. Então, o que eu quero é integrar x ao quadrado que multiplica raiz de 5 mais x ao cubo dx. Ok? Então, eu quero integrar uma função, nisso aí, eu quero integrar uma função y ou fx, onde tem seu valor dado em função de x. Ok? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse x aí por uma variável u. Então, agora, eu quero escrever o mesmo y em função de u, e não mais de x. Entenda que ó, esse f de x aqui é uma função dada por uma variável y. Y igual a x ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 mais x ao cubo. Então, ali eu escrevo y em função de x. Eu quero escrever o mesmo y em função de u. Então, para isso, eu tenho que ir lá na minha sentença buscar, então, substituir x por u. Mas de maneira que no final, na hora que eu faça uma nova troca, eu volte a ter uma função, nisso aí, onde tem-se o y em função de x. Então, vamos começar assim, quer ver? Então, vamos chamar esse cara aqui de u. Então, o meu u é igual a 5 mais x ao cubo. Beleza? Então, eu tenho a minha função dada em função de x. Agora, eu quero em função de u. Então, o que eu faço? Ó, eu tinha essa função expressa em função de x. Agora eu quero, presta atenção, expressar em função de u. Aí eu vou usar o seguinte algoritmo, a seguinte fórmula. Então, du dx
Substituindo u por x é igual a, turminha, presta atenção, ó, u vale 5 mais x ao cubo. Quem é a derivada de u dada em função de x? Presta atenção, aqui eu tenho o y expressa em função de x. Aqui você escreveu o u em função de x. Para depois, lá em cima, você escreveu o y em função de u. Então, ó, se u vale 5 mais x ao cubo, quem é a derivada de u quando expresso em função de x? Vamos derivar aqui e fala comigo. Qual que é a derivada de 5? 0. Vai sobrar quem? 3x ao quadrado. Quer dizer, então, multipliquei cruzado aqui, ó, que du vezes 1, ó, du vai ser igual a 3x ao quadrado dx. Ó, guarda aí. Vamos voltar lá? Vamos comigo. Então, eu quero integrar, presta atenção, eu quero integrar x ao quadrado, que multiplica raiz de quem? Raiz de u, que agora esse camarada aqui é o meu u, vezes o que? Vezes, ó, dx. Aqui embaixo, eu sei que du é 3x ao quadrado dx. Aqui eu já tenho x ao quadrado dx, não tenho 3. Mas vamos forçar uma barra. Vem cá, turminha. Aqui. Quanto que é? Quanto que é 3x sobre e elevado a x mais 4x ao quadrado? Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 3 e dividir por 3, muda alguma coisa? Então seria interessante se aqui em cima aparecesse um produto do tipo 3x ao quadrado dx. Eu tenho aqui x ao quadrado dx. Então eu vou multiplicar por 3 em cima e já divido para garantir que não vai mudar nada. Resultado. Então eu quero a integral, ó, quero a integral de x ao quadrado, ó, vezes raiz de u, vezes dx, vezes 3, sobre 3. Mas quem é? Quem é x ao quadrado vezes dx vezes 3? 3x ao quadrado dx. Não é du? Então eu acabei de escrever, ó, acabei de escrever a integral de y toda em função de u agora. Raiz de u du sobre 3. Segura aí, espera um pouquinho. Vamos lá. Vamos voltar? Calma que é o primeiro. Vamos lá? Agora eu vou integrar isso aqui, ó. Não mais integro a função em função de x, e sim em função de u. Então, ó, eu quero a integral da raiz quadrada de u sobre 3 du. Esse 3, cara, esse 3, ele está ali como um coeficiente, né? Ele é 1/3, na verdade. Então, eu posso até tirar da integral, porque ele não muda em nada, né? Vamos lá, então? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. 1/3 da integral da raiz de u du. Turma, concordo que raiz de u é u elevado a meio? Então, eu quero, presta atenção, 1/3 que multiplica a integral de u elevado a meio, não é isso aí? Du. Turminha, que é a integral de u elevado a meio? Vai ser igual a u elevado a meio. Vamos comigo, ó. 1/3 que multiplica, agora já integrando o termo u elevado a meio, aqui galera, ó, a meio mais 1 sobre meio mais 1. Agora, mais c. Faz aqui, 1/3 que multiplica u elevado a meio mais 1 dá 3 meios. 3 meios por 3 meios
mais C. E aí? Ó, 1 vezes U a 3 meios, isso é igual a U elevado a 3 meios, sobre 3 vezes 3, sobre 9 meios. Ó, 3 vezes 3, 9, por 2, mais C. Eu vou acabar lá. Aqui, ó, acabando aqui. Quem vai ser, então, ó? Divisão de fração, repito a primeira, inverto a outra. Então, U elevado a 3 meios sobre 9, direto aqui, ó, vezes, né? Vezes 2 nonos. Repito a primeira, inverto a outra e multiplico. Mais C. 2U elevado a 3 meios sobre 9 mais C. Turminha, nesse caso aqui, quem que é U elevado a 3 meios? Isso é igual a raiz quadrada de U ao cubo. Então, ó, isso é igual a 2 raiz quadrada de U ao cubo sobre 9 mais C. Mas quem era o meu U? O meu U não era o meu U não era, deixa eu achar aqui, pera um pouquinho, que eu apaguei ali. O meu U era quem? Lembra aí? Eu perdi aqui, ó, pera um pouquinho. 5 mais x ao cubo? Então, ó, 2 que multiplica raiz quadrada de 5 mais x ao cubo elevado ao cubo sobre 9 mais 5. Ok?